no prato comigo. E aí João vai lá e diz para Pedro, para Tiago: irmãos, eu aprendo aqui que todos nós almejamos andar com Jesus. E de fato esses 12 aqui representam, né, os discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Nós somos representados por esses 12. Mas qual é o nosso foco? Dentro da posição dos 12, qual é o nosso foco? Haveremos de traí-lo? Para trás de mim, Satanás. Que pergunta, pastor? Mas sempre no meio dos seus discípulos haverá quem o trairá. Sério? Sempre haverá no meio dos seus discípulos aqueles que o seguem, que hão de traí-lo. A Bíblia fala que quando Jesus sai dali, ele vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Getsemane, ele faz o seu último momento ali com os seus discípulos, que ele pede, agora só tem 11. Ele pede para interceder com ele, para o grande desfecho, o qual ele estaria sendo entregue nas mãos do Filho do Homem, nas mãos dos seus inimigos. E Jesus, ele passa aquele momento, ele pega dos 11 discípulos, ele deixa um tiro de pedra. Os 3 que são mais íntimos, ele traz mais para perto, e ele diz: olha, velai comigo, ore comigo, interceda comigo, porque esse momento é um momento difícil, porque Jesus, na verdade, ele sempre viveu a sua humanidade. Jesus só viveu a sua divindade depois da ressurreição. Mas enquanto ele tinha que cumprir o propósito da exigência da justiça divina, o homem tinha que pagar o preço pelo seu pecado, e Jesus, não como Deus, mas como homem, tinha que fazer isso para que a justiça de Deus se saciasse, para que a justiça de Deus de fato julgasse o pecado do homem. E Jesus tinha que ser sem mancha, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem rugas, sem defeito algum, santo, irrepreensível, digno do holocausto, digno do sacrifício, que de fato remiria de uma vez para sempre os pecados sobre a humanidade, sobre todos aqueles que crerem no seu nome. Então, queridos, quando Jesus então é levado à cruz, o trai, 11 seguem a Jesus. No meio da caminhada, 10 abandonam Jesus, mas um permanece até a cruz. Quem é que permaneceu até a cruz? João, aquele que tinha mais intimidade com ele, aquele que não abria mão da sua presença por nada. Quando chega aos pés da cruz, Jesus honra este servo, esse discípulo, e diz, como ele é sempre exemplar em tudo, Jesus chega para a mãe dele e diz: mãe, aqui acaba a minha missão como filho. Porque Jesus sabia, queridos, que ele tinha que viver como homem esse processo de crucificação, de se entregar nas mãos dos seus inimigos e cumprir a vontade do Pai, que era morrer no meu e no seu lugar. Então ele, como homem, ele é exemplar, ele cumpre a sua missão, e ele tinha que deixar alguém para tomar conta da sua mãe, porque Maria sabia que o que gerou no seu ventre não foi obra de homem,
Foi obra do Espírito Santo. O que foi gerado no seu ventre não foi um espermatozoide humano, foi o próprio Espírito Santo que a engravidou, que gerou no seu ventre um filho para Deus. Assim também como o Espírito Santo, quando ele vem no seu ventre espiritual, ele gera também um filho para Deus, e você torna-se filho de Deus, recebe o novo nascimento, recebe o Zoe, o Ruach, recebe o fôlego de vida, recebe o DNA de Deus e passa a ser filho de Deus. O Espírito Santo é que gera em você. E Maria sabia que o que foi gerado no seu ventre foi obra do Espírito Santo, porque ela sabia que ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele era filho de Maria, mas como Deus, depois da crucificação, ele agora se apresenta como Deus. Ele é o pai de Maria. Como homem ele estava sujeito aos nossos pecados, aos mesmos pecados, falhas, né? O diabo sabia que se Jesus não pudesse pecar, não ia perder tempo com ele. Por isso, tentou Jesus nos mínimos detalhes para que ele caísse, para que ele transgredisse a sua palavra. Ele disse aqui que não beberia do fruto da vide até aquele dia. Olha que na crucificação, Satanás usa ali, né, aqueles soldados, embriaga, na hora que ele está com sede, ele diz, tenho sede. Eles pegam ali o vinagre, né, com o isopo, né, que era um entorpecente, para aliviar a dor. Ele pega e dá para Jesus beber. Era uma tentação. E Jesus disse que não beberia do fruto da vide, porque o vinagre é um fruto da vide. Se ele bebesse, a sua obra não seria perfeita e não nos justificaria dos nossos pecados. E Jesus, na hora, ele não bebe. Ele prova, mas não bebe. Que ele diz aqui, não beberei do fruto da vide até aquele dia. Se prepare, ele vai beber do fruto da vide, mas comigo e com você naquele dia, na próxima Santa Ceia que ele participar, ele vai nos servir. Aleluia. Então ele chega para a mãe, eis aí o teu filho. João, você tem uma grande responsabilidade. Tu vai cuidar dela como filho. E diz para Maria, Maria, eis aí. Diz para João, João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria, Maria, eis aí o teu filho. Eu agora cumpro o meu papel como homem. E Maria sabia que como homem ele foi exemplar. Ele foi filho de Maria. Mas como Deus, ele era o próprio pai de Maria. Como homem, ele teve sede, ele disse, tenho sede. Mas como Deus, ele é a fonte de águas vivas que flui no nosso interior. Como homem, ele teve fome, aqui ele diz, eu sou o pão da vida. Como Deus, ele é a palavra, é o pão crocante da padaria celestial que nos alimenta e continua nos alimentando até o dia de hoje. Como homem ele chorou, ele tinha emoções, mas como Deus é aquele que limpa dos nossos olhos toda lágrima e diz, não chores, porque eu estou contigo. Como homem, ele se cansou, ele era limitado, ele tinha que parar para descansar, para beber água lá no pó de Jacó. Mas como Deus é aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho um alívio para as vossas almas. Como homem ele levou os homens a Deus, mas como Deus ele trouxe Deus aos homens. Como homem ele tinha mãe, mas não teve pai. Mas como Deus ele tinha pai, mas não teve mãe. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele é a própria vida. Como Deus, ele não pode morrer, porque ele não é imortal, ele é eterno. Porque o imortal, aleluia,
Ele tem princípio de dias, mas não terá fim de dias. E o que é eterno, Ele vive, aleluia, de eternidade a eternidade. Ele não tem princípio de dias e jamais terá fim de dias. Esse é Jesus, 100% homem, 100% Deus. E aqui, queridos, nós aprendemos com Ele, porque Ele sempre traz o exemplo, Ele sempre é o modelo para que possamos segui-lo. E João é aquele que mais teve visão espiritual. João é aquele que mais ousa estar mais próximo, mais perto. João é aquele que mais foi honrado durante toda a sua trajetória aqui na terra. Você sabe que todos os discípulos, quando morreram, eles morreram, foram ou decapitados, ou crucificados, né? Pedro, sabendo que o mestre foi crucificado com a cabeça para cima, ele falou: não sou digno de ser crucificado dessa forma. Ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Foram mortos ao fio da espada, tiveram mortes terríveis. Aleluia. Mas João não, foi o único que morreu de velhice, debaixo de revelações apocalípticas, e morreu na ilha de Patmos, vendo o céu se abrir diante dos seus olhos. Que privilégio! O que é que o senhor quer falar com tudo isso, pastor? É que nós aqui, irmãos, todos nós somos discípulos, e como discípulos nós temos que enxergar com os olhos espirituais como nós devemos nos portar nesse relacionamento, nessa caminhada que temos até aquele grande dia com Jesus aqui na terra. Porque Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas o que abrir mão da sua vida, por causa de mim, ganhá-la. Em outras palavras, tem um outro texto que Jesus, ele chama os seus discípulos, e como é difícil seguir a Jesus. Você pensa que é fácil? Não. Aí Jesus diz: venha. Aí um chega assim e diz: mestre, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus fala assim: olha, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E aí ele começa a chamar, e cada um começa a se excusar, né? E em outras palavras, Jesus diz assim: olha, todos vocês que se excusarem, colocarem dificuldades, não são dignos. Aquele que olha para trás, aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é digno